Bem, antes de estar startando a parte de inteligência artificial, né, que controla o player e aí e os outros inimigos desse shooter aqui 2D, vamos, né, com a cena aqui aberta, dar um pulinho hierárquico, vamos abordar, né, a parte de física, né. Então você tem aqui o player, tá? Ele tá com um objeto invisível, tá? Na verdade não é que ele tá com um objeto invisível, que o primeiro frame não tem nada, tá? Ó, short position, tá ok, com relação aos dois tiros. Cada um desse aqui é relacionado ao estilo dele, tá? O inspector, tá ok, é um objeto que vai estar justamente desses dois objetos que sai o estilo dele, tá bom? Aqui, ó, em player, se você clicar, você tem um sprite, que é a primeira posição, lembra que havia nos comentários? A primeira posição é branca, né? A primeira posição é nula, né? Por isso que você não tem nada aqui na parte digital. Na hora que você executa, ele já passa da posição 0 para a opção 1 e por aí vai, né? Então, só para ficar bem claro isso para vocês, tá? O material, esse aqui mesmo em branco, que é o material de start apenas, tá? Short layer tá como player, perfeito. E aqui é aquela nossa animação lá que você viu na aula anterior. Vamos para a parte física agora. O que acontece? A parte física não é como a parte em 3D, tá? Da Unity. Então você não vem aqui em Physics e aplica Read Buddy. Olha, ele até fala, poxa vida, ó, can't add to conflict on component. Ou seja, tá vendo um conflito de componente, né? Ele fala aqui que ele não pode adicionar a forma rígida pro player, né? No caso aqui para nossa nave, porque tem um conflito de existência com a forma rígida em 2D que já está aplicada no nosso player, tá? É assim, quando você trabalha com 2D, gente, você não vai conseguir aplicar a física 3D, porque a física 3D, o fato de ter um terceiro eixo, que no caso é o eixo Z, envolve, obviamente, um cálculo totalmente diferenciado do 2D, porque 2D é plano cartesiano, poxa, x e y, horizontal e vertical, acabou, né? Z, já com o terceiro eixo que torna 3D, né? Você tem aí o cálculo com relação ao campo de profundidade, né? E com isso você tem que fazer um cálculo em tempo real em relação aos no caso aí aos três eixos, né? Mais questões de incidência de projeção de luz e produção volumétrica de sombra. Isso é apenas uma das coisas, tá? Entre outras, tá bom? Então você vê que já muda totalmente. Então você vem aqui, ó, eu tô aqui com o Read Buddy 2D, ele tá com a massa 2D, removi o componente, ó. Aí ele fala o seguinte, ó, fui tentar remover o componente, ele fala que não pode remover o componente, né? Porque o player é dependente dele para poder existir, para sobreviver, etc. Tá? Inclusive falar em player, a parte de programação que a gente vai ver é em cima desse arquivo aqui, ó. Player, arquivo em C Sharp, tá? Aqui eu defino a velocidade. A gente já vai chegar aqui, né? Vamos primeiro nos concentrar aqui para você adicionar a parte física de qualquer elemento. Ó, vou criar um objeto aqui vazio só para que você veja, ó, create empty, tá? Esse aqui é um objeto vazio, tudo bem, perfeito, né? Se você quiser associar ele aqui ao, por exemplo, algum sprite, ó, só comentando aqui com vocês, tá bom? Ó, se você quiser acessar aqui, ó, mesh, esse aqui seria por 3D, né? Render, né? Ou seja, visível, ó, skybox, luz ou o que? Sprite render. Eu posso estar associando aqui tranquilamente, ó, a nave, ó, que legal, ó, tá aqui, ó, o nosso objeto já tem aqui uma nave. Aí eu quero associar o que? Física 2D, porque 3D não vai rolar. Ele aplicou aqui, mas ele vai dar erro na hora de compilar. Ele vai dar problemas, tá ok? Porque ele não vai conseguir o fazer, tá bom? Então você chega aqui, deixa eu remover o componente. Add component, faz o que? 2D, faz que 2D. Aí você vem aqui e aí você decide se você quer algo aí dentro do que você já sabe, formato circular, quadrado ou Edge Collider. Edge Collider você vai desenhando, na verdade ele acompanha o que? Ele acompanha o formato do teu objeto, né? E você vai conseguindo fazer o que? Ó que legal, ó. Aqui ele tem um snap no meu mouse, né? Ó, clicou, ó. Eu consigo estar o que? Movendo. Olha só que legal, ó. Clicou, arrastou, soltou. Opa, aí você fala, poxa, Edward, então apesar de ser 3D, eu consigo estar aplicando uma precisão de colisão 100%. Exatamente, ó. Arrastou, clicou,
olha só, arrastou, né? Ó, olha só, olha que legal. Então, essa é uma das formas apenas de você estar aplicando colisão, tá? Aqui é o número de vértices, né? 1, 2, 3, 4, 5. No caso, está aqui 5 vértices. Ok. Aí eu posso, ó, olha só, são 5 vértices que eu tenho aqui a princípio. Aí você fala, ah, mas não precisa de mais. Por que pareça, não. Olha só, tô aqui esticando, ó. Aí você fala, ah, mas você deformou tudo. Não, na verdade não, ó. Tem que mirar no início e fim, ó. Início e fim, correto, ó. Vou dar um zoom maior para você não forçar a sua vista. Início e fim, correto, ó. Clicou aqui, meu amigo, ó. Ó, olha só, ó, ele vai criando novos o que? Ele vai criando novos vértices, ó. Ó, clica e arrasta, ó, você vai, é como se você estivesse costurando, ó, clica e arrasta, ó, clica e arrasta, olha que legal, tô pegando exatamente o formato da nave, né, ó, clicou, arrastou, ó, clicou, tá, ó, clicou, arrastou, clicou, arrastou, opa, perfeito. Olha só, opa. Clicou, arrastou, clicou, arrastou, olha só que legal. Clicou, aí se eu quiser ainda posso fechar aqui, ó, eu posso fechar aqui, ó, se eu quiser eu posso fechar aqui, de repente polígono, se eu quiser, né, olha só que legal, ó. Tá, então aqui é uma forma simples, tá, ó, desabilitei, ó, aqui vai ser a colisão, tá, e ele inclusive computa aqui o número de vértices que você utilizou, ó, no caso foi 17 vértices, né, então só para que vocês vejam, ou se você quer algo mais simplista, claro que o grau de precisão vai ser menor, né, ó, removi o Edge Collider, ou seja, arestas de colisão, ok? Você tem outros formatos, como o formato aqui em espiral, de distância, lateral, o L-join é rodinha, isso aqui é bom para pneu, quando você for trabalhar com, por exemplo, ilustrações de carros, veículos, assim, que tem pneus, né? Mas aqui também a gente pode utilizar tranquilamente o box, né? Ó, olha só, olha, e você pode editar. Então você vem aqui tranquilamente, ó. Isso aqui é colisão, tá? Sem a colisão, quando você dá tiros ou recebe, não tem como a inteligência artificial detectar que você foi atingido, tá? Sem a colisão não tem como detectar, né, fazer o vulgo trigger, ou seja, sensor, acionar as rotinas e sensores para verificar se você já tomou 1, 2, 3 ou mais tiros e se ainda é para você estar vivo ou não, se é para subtrair uma vida sua ou não, tá? Então o HUD, né, o display que vai mostrar aí quanto você tem de energia, vida, etc e tal, depende disso, dessa detectação, né, dessa validação aí com relação à parte de colisão e os danos que possam ter aí supostamente acontecido com a sua nave, tá ok? Então só para deixar isso bem claro, você pode editar tudo, tá? Ó, você vai estar sensível ao sensor ou não, ou seja, justamente aquilo que eu tinha comentado com vocês, o trigger, né? Olha só que legal, ó. Então de repente você fala, eu quero diminuir, como você aqui tá escolhido, eu escolhi o box, né? Ó, se você perder, por exemplo, você clicou em outro lugar, não tem problema, é só voltar aqui ou aqui, tá? Ó, aqui é sempre bom colocar nomenclaturas usando a técnica de mnemônica. Mnemônica são palavras de curta memorização, ok? Esse termo vem da área de eletrônica, mas é utilizado até hoje, tá? Por exemplo, vou colocar aqui, sei lá, nave 02. Eu já tenho uma, né? Nave 02, pronto. Se eu tiver muitos itens no meu projeto, eu chego aqui, digito nave e olha só, já veio, ok? Então tá bom, perfeito, tranquilo, tá aqui, ó, nave 02. E aí eu vou chegar tranquilamente, eu vou vir aqui, ó, Edge Collider, e consigo estar aí redimensionando com base no Box Collider, né, que eu escolhi, a colisão da minha nave, tá ok? Então essa aqui é
um dos pontos. Aí eu quero ir para um outro, né, ponto. Eu estou comentando essa parte de física com vocês, de colisão. Agora eu quero comentar uma outra que não é menos importante, tá bom? Eu posso também associar física de material, tá? Mas esse é um assunto para uma outra aula, tá bom? Ó, vamos vir aqui. Eu quero que você venha aqui, por exemplo, ó, em Physics 2D, né? Ou seja, física 2D. E Read Body significa corpo rígido, tá? Ride Body, né? Alguns chamam de Ride Body, ou seja, corpo rígido, né? É colocar peso e volume, é tornar algo palpável, né? Uma massa corpórea. Tem a ver sim com a mesma conceito de física quântica que você aprendeu no ensino fundamental, delta S sobre delta T, aquela coisa de física toda, tá bom? A Read Body, clicou, ó, expandiu aqui. A massa, inicialmente, isso aqui é o peso absoluto. Todo número, o valor de qualquer número absoluto é ele vezes 1, correto? 10 vezes 1 é 10, 1000 vezes 1 é 1000 e por aí vai. Então o 1, isso é quase que universal. Em todo engine de game significa que é o valor absoluto, tá? Então aqui é uma espécie de peso, mas você pode aumentar. Linear drag, você vai ter aquele imã, aquele raio de atração de forma linear ou angular, tá? Isso daí sim vai interferir na forma como a nave, na verdade vai interferir na forma como a nave vai se movimentar, tá? Apesar de você manipular a nave via comando, seja via teclado, mouse, joystick ou dispositivo de touchscreen, não importa, né? Se é dispositivo móvel ou não, né? Dos vulgos tablet e smartphone, não importa. Então sim vai criar aí, como eu ia dizer para vocês, uma forma dinâmica de ele ter ação e reação em relação aos inputs, tá? Gravity Scale, isso aqui é a gravidade, tá? Clicou, arrastou, eu consigo aumentar ou diminuir a gravidade. A gravidade é justamente isso que você está imaginando. É tornar totalmente o objeto propenso, suscetível à gravidade. Se eu quiser deixar ele apenas parcialmente suscetível à gravidade, eu jogo um valor abaixo de 1, tá ok? Então é só para que você saiba aí também. Se eu quero fixar um ângulo só, ou seja, se minha nave não vai rotacionar, não vai mover, e se eu quero deixar ele aí numa posição só vertical, posso deixar interpolado, ou seja, ele vai intercalar lá com outras coisas, ou extrapolado, vai também intercalar mais de dentro para fora, quer dizer, na verdade de fora para dentro. Start Awake, ou seja, vai startar logo quando entrar no modo runtime, tá ok? E o tipo de detectação eu coloquei como na realidade colisão, né? Collision Detect, ou seja, detectação de colisão você deixa como discreto, ou seja, vai ser percebido toda e qualquer forma de colisão, por exemplo, da minha nave contra outros objetos, outras naves, ou até mesmo a incidência dos tiros com relação à minha, de forma natural, respeitando a massa, o peso, a gravidade e questões como, por exemplo, movimentação angular ou linear, tá ok? Bem como a gravidade, tá bom? Então, a parte de física basicamente é isso. Tá? Claro que ela vai fazer muito mais sentido quando a gente vê a parte de inteligência artificial que manipula o player, tá? Tô aqui, ó, vou dar um pulinho, quero que você faça variações, tá bom? Aquela nave que eu criei lá, aquele objeto que a gente estava mexendo agora há pouco, ele por si próprio não ia fazer nada, por quê? Na verdade, assim, a nível de movimentação, porque não existe comandos de controle e movimentação do mesmo, tá? Porém, ele está suscetível a colisões, a parte de gravidade, etc, tá bom? Só para deixar isso bem claro, tá? Agora, a nossa nave aqui, nosso player, eu quero que você venha e manipule algumas coisas, como, por exemplo, a massa, aumente e diminua, a questão angular, e bem como aqui a colisão, a collision detection, ok? A detectação de colisão. Velocidade da nave você pode aumentar aqui, ó. Isso aqui são variáveis, tá? Que estão no código de programação player, que a gente vai começar a depurar na próxima aula, mas aqui, ó, é a velocidade da nave, se você aumentar. O tempo de intervalo de um tiro para o outro, olha só, eu posso diminuir ou aumentar. E o tipo aqui, olha só, de bala, na verdade de sprite que vai estar representando a bala, tá? Que no caso é esse, a gente podemos alterar ou manipular. Vamos ver isso na próxima aula, tá ok? E aqui, como é que vai ser a explosão da sua nave, né? Ó, tá aqui, ó, entendeu? Essa sequência, na verdade, ele está linkado àquela sequência de animação de explosão que inclusive vimos antes, tá ok? Olha só, eu estou usando o tipo de colisão, o Box Collider, tá? O Box Collider é legal e é muito utilizado, sabe por quê?
porque ele exige menos processamento. Então, principalmente se vai rodar isso aí em algum dispositivo bem simplista, bem tipo um mobile, ele vai ser bem interessante, porque quanto menos fácil, quanto menos cálculos para poder assumir, porque assim, o Edge Collider, ou seja, a colisão por arestas, ele é legal, só que assim, imagina, centenas de naves, porque não estamos falando só do seu player, mas centenas de naves com aquele box, na verdade, o Edge Collider. Então, o hardware, no caso aí do dispositivo, vai ter que calcular em tempo real. Claro que você não vai ter incidência de luz e projeção de sombra, porque não é 3D, é 2D, mas você vai ter que calcular questões de X e Y com base no plano isométrico, tá ok? Então, ó, o áudio está linkado aqui, ó. Você viu que é só clicar 2 vezes que ele vai chamar o teu play. Se quiser alterar, é só vir aqui, ó, e pode pegar qualquer outro efeito aí sonoro para estar associando ao tiro, tá bom? Então essa é a parte aqui de áudio. Você pode jogar alguns efeitos aqui também, ou deixar em loop, claro que não vai fazer muito sentido deixar em loop. E o box collage está aqui, olha só que legal, ó, clicou nele e você pode editar, fazer o que você bem entender, tá bom? Então fiz aqui as alterações de velocidade, vamos ver como é que ficou. Olha, a nave está rápida, porém o delay, o intervalo de tempo de um tiro para o outro está demorando muito. Por quê? Porque eu aumentei aqui, ó, o short delay. Vamos diminuir? Ó, vou deixar aqui assim. E eu vou deixar a nave, a velocidade dela, na verdade eu aumentei a velocidade, mas diminui o tempo do delay, correto? Ó, vou diminuir aqui um pouco a velocidade da nave e diminuir o tempo de tiro da mesma. Deixei aqui em 0.3, ok? Vamos ver agora? Prontinho, tá aí. Agora você viu realmente como a coisa funciona, tá ok? Pessoal, vamos ter continuidade a partir da parte de inteligência artificial, tá bom? Dúvidas, só entre em contato comigo, Skype, e-mail ou Facebook.